convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras deste santo evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs que estão nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube e que estão aqui hoje presentes na nossa Santa Igreja. A igreja hoje celebra a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Essa é uma grande solenidade em que para nós desperta muito daquilo que nós precisamos ser, muito daquilo que nós precisamos assumir, muito daquilo que nós precisamos entender. Quando a palavra de Deus nos diz em Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 6, o Senhor teu Deus te escolheu dentre todos os povos da terra para seres o seu povo preferido. Gente, na verdade, é Deus quem nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Foi Deus quem nos escolheu. Foi Deus que se antecipou para ir ao nosso encontro. Foi Deus que se antecipou para nos buscar em muitos lugares que nós nos encontrávamos. E talvez até lugares onde correríamos o risco da morte física e da morte espiritual. E é Deus que nos diz na sua palavra, porque na verdade o coração de Jesus, ele nos deixa desconcertado. O coração de Jesus que nós celebramos hoje na solenidade é aquele coração que sente tanto amor que quando tem 99 ovelhas e uma se perde, deixa salva as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. O coração de Jesus nos constrange de tanto amor quando nós percebemos que Ele olhou para algumas pessoas que não tinham voz, não tinham vez, eram ridicularizadas, marginalizadas pela sociedade e pela religião do seu tempo, e fez com que elas encontrassem um sentido para a vida. O coração de Jesus foi aquele coração que olhou para Zaqueu lá em cima da árvore, que Zaqueu se encontrava por ter baixa estatura, e o coração de Jesus viu aquele homem na árvore e falou: desça, Zaqueu, porque eu vou fazer minha hospedagem na sua casa. É um coração que não julgou Zaqueu, se Zaqueu tinha roubado alguém ou não, mas é um coração que tentou conquistar o coração de Zaqueu para que Zaqueu encontrasse a salvação. O coração de Jesus é aquele coração que viu uma mulher encurvada por Satanás 18 anos no fundo da sinagoga. E aquela mulher encurvada por Satanás, ela não tinha condições nenhuma de ter vida digna. Aliás, para a sociedade e o povo do seu tempo, aquela mulher era considerada uma maldição. Primeiro, mulher, que não tinha valor nenhum naquela cultura, naquele tempo. Segundo, porque estava encurvada. O fato de estar doente a colocava ainda numa condição menor do que aquela que ela já possuía. E eu nem sei por que ela ainda conseguiu entrar na sinagoga. Mas Jesus, ao meu parecer, enquanto padre, ele não preocupou quem estava na sinagoga. Eu acho que até pouco crédito ele deu para aquela palavra que estava sendo dita naquele dia.
para aquilo que eles estavam refletindo. Ele olhou para aquela mulher que não tinha dignidade no fundo da sinagoga e desencurvou aquela mulher. Esse é o coração de Jesus, que nos desencurva, que nos endireita, quando nós buscamos por caminhos tortuosos, quando nós o abandonamos. O coração de Jesus é aquele coração que sangrou, porque tentou de todas as formas fazer com que Judas não o chegasse ao ponto máximo do que ele chegou da traição. Jesus sabia que Judas ia traí-lo, mas ele, ao olhar toda aquela miséria de Judas, ele ainda acreditou que por fim ele conseguiria salvá-lo. E olha, se não salvou, porque nós ainda não fomos para o outro lado para saber se Judas está ou não salvo, porque ninguém pode categoricamente afirmar que ele está lá no inferno, embora as evidências tentam nos fazer acreditar que sim, porque ele rejeitou a graça. Mas o certo é que eu sei te dizer que o coração de Jesus fez tudo por aquele homem. O coração de Jesus sangrou quando percebeu que Pedro ia traí-lo. O que o coração de Jesus, ainda Jesus disse para Pedro: olha Pedro, não Senhor, aparta-te de ti esse mal da tua condenação. Jesus vai falar: Satanás, afasta de mim, porque você não pensa as coisas de Deus, você pensa as coisas dos homens. E falou assim: Pedro, e ele falou: Senhor, eu te amo demais, onde o Senhor for eu quero estar com o Senhor. Jesus falou: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você já vai ter me negado. E de fato, o coração de Jesus sangrou e constatou que Pedro negou. O coração de Jesus é tão amoroso, tão cheio de amor, que é aquele coração que olhou, por exemplo, olhou para a realidade de Lázaro. Lázaro, no 4º dia, a própria Marta disse: mas agora que o Senhor chegou, meu irmão já está morto, já tem 4 dias, ele já deve estar cheirando mal. Na nossa cultura judaica, aquele que morre, se não ressuscitou no 3º dia, não ressuscita mais não. Ele falou: Marta, se crerdes, verás a glória de Deus. E o coração de Jesus, tão cheio de amor e de misericórdia, que se derramou, e o resultado eu e você conhecemos, que Lázaro saiu todo atado, não estava cheirando mal, voltou à dignidade da vida. O coração de Jesus é aquele que viu uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e multiplicou com 2 pães e 5 peixes, uma quantidade tão grande de alimentos, que aquela multidão ficou completamente tão bem alimentada, que ainda 12 cestos foram recolhidos. Esse é o coração de Jesus. E o coração de Jesus é aquele que está dizendo para mim e para você nessa noite: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, no versículo de 29 a 30, que você pode conferir na sua casa. O coração de Jesus diz para cada um de nós essa noite: vocês têm feito um caminho completamente diferente daquele que eu pedi que vocês fizessem. Sabe por quê? Porque Jesus está falando para nós assim: olha para mim, olha para o meu coração, e a gente está olhando para os problemas. Jesus está falando assim: olha para o meu coração, que foi aberto pela lança, porque no século 17, ele apareceu para Santa Margarida Maria Alacoque, e disse para Santa Margarida Maria Alacoque: olha para o meu coração. Ele falou para ela: olha para o meu coração. Na visão que ela teve dele, o coração dele estava aberto pela lança. Ele falou: olha agora para minha coroa de espinhos, a coroa de espinhos com cada espinho pontiagudo dessa forma. Olha para todos os flagelos que eu recebi no meu corpo, que ele não ficou sem nenhuma parte do corpo, sem ter sido flagelada. Olha o que eu passei. Agora eu vou te dizer, ele falava para Santa Maria, eu vou te dizer, olha para esse coração, para tudo que eu sofri, veio a ingratidão da humanidade para comigo. E Jesus se falou no século 17 que a humanidade já era ingrata. O que ele não está dizendo hoje do século 21? Que as pessoas se traem, as pessoas não se respeitam,
que a vida ela é colocada em xeque a todo instante, que o aborto é quase que algo institucionalizado, a eutanásia em muitos países já é algo que pertence, já é quase algo que é cultural na vida de muita gente. Então muita gente que vai às vezes ao hospital, a família tem direito de mandar desligar os aparelhos para ficar livre logo, né? O que Jesus não está falando hoje dessa situação que nós estamos vivendo? Onde o pecado é algo tão relativizado que a gente muitas vezes corre o risco de olhar para o que é errado e achar que é certo. Quantas coisas, quantos lixos têm entrado dentro da casa da gente, através da música, através dos conteúdos midiáticos, através das nossas conversas pelo WhatsApp, pelos outros meios, o Instagram da vida e outros mais. Quantas coisas têm sido feitas contra o coração de Jesus? Se no século 17 ele apontou que o coração dele estava sangrando porque a humanidade era ingrata, o que não quer dizer do dia de hoje, 2020? E o mais interessante é que o pai acreditou que pelo menos mandando o filho que fosse humanizado, que estivesse entre nós pudéssemos ver o quanto ele nos amava. Tem uma passagem em Oséias, depois vocês pegam a Bíblia de vocês e constata lá na Bíblia de vocês, Oséias capítulo 11, versículo 3. Oséias capítulo 11, versículo 3 vai dizer: eu, entretanto, ensinei Efraim a andar, a dar os seus primeiros passos, tomei-o em meus braços, mas eles não compreenderam que eu cuidava deles. Pensa, Deus nos trouxe a esse mundo, nos ensinou a andar, cuidou bem de nós, e Deus tem cuidado de cada um de nós, e nós simplesmente, qual que é a nossa resposta? Nós não compreendemos que Deus cuida de nós, nós não compreendemos que se não fosse por Ele, nós nem aqui nesse mundo estaríamos mais. O que nós temos devolvido ao coração de Jesus? E eu agora vou falar de algo ainda mais profundo do que isso. A igreja pede que hoje o povo de Deus reze por nós, o clero. Pede que rezemos com os padres. Vocês rezem para nós, os padres. Por quê? Porque infelizmente, se o grande povo faz muito contra o coração de Jesus, por tudo aquilo que a humanidade tem vivido, pior é para aqueles que estão à frente, que muitas vezes deveriam serem as luzes que levam até Deus, talvez sejam aqueles que mais fazem o coração de Jesus sofrer. Que vocês que estão me ouvindo aqui na igreja, e que vocês que estão aí nos acompanhando, reze pela minha santidade. Reze pela minha santidade, porque eu estou falando de algo que eu preciso viver. Porque senão, eu não me atrevo a falar da vida de ninguém, eu falo da minha. Porque eu preciso ser santo. Porque se eu não for santo, o coração de Jesus vai ser humilhado através das minhas atitudes. Nós precisamos ser santos, mas muito mais aquele que está à frente da casa de Deus. Rezem. Mas eu vou dizer para vocês, no dia que aprendermos a olhar para o coração de Jesus e falar com Ele: Senhor, eu quero trocar o meu jugo pelo jugo do Senhor. O fardo do Senhor é leve, o jugo do Senhor é suave. Eu não estou aguentando mais carregar o meu fardo e o meu jugo, não. Porque eu, como sacerdote, preciso fazer isso. Senhor, eu quero colocar nos ombros do Senhor o meu fardo que é pesado, o meu jugo que está pesado, para que o Senhor me devolva a dignidade da vida. Mas quando nós tomamos para nós, porque é interessante, né? Presta bem atenção. Nós lembramos de Deus quando estamos precisando dele. Como eu dizia ontem na homilia, é um Deus de prateleira. Se eu preciso, eu pego da prateleira: Senhor, faça isso, isso, isso por mim. Se eu não precisar, ele volta de novo para o lugar que ele tem que ficar, porque eu tenho que continuar a minha vida do jeito que eu acho que tem que continuar. Olha, são raríssimos os cristãos que dobram o joelho no chão e perguntam para Deus o que tem que fazer. Se aquele namoro é de Deus, se aquele emprego é de Deus, se aquela viagem Deus quer que eu faça, se as coisas que eu preciso fazer, se de fato eu tenho o aval ou não de Deus. A gente faz
até mesmo, como se diz, sem piscar os olhos, a gente já está fazendo, porque a gente é movido pela ansiedade. O mal desse tempo agora é a ansiedade. Aí quando todas as coisas dão errado, a gente começa a ficar fracassados, depressivos, ansiosos, vivendo, tomando um kit de medicação, desejando até a própria morte. Aí a gente lembra que existe um Deus que está constantemente dizendo para nós, conforme Oséias capítulo 11, eu carrego vocês nos braços, é eu que estou caminhando com você, é eu que estou te ajudando, é eu que estou te sustentando. Mas a nossa autossuficiência é muito grande. Nós nos julgamos muitas vezes que somos donos de nós mesmos, sabemos muita coisa, mas eu vou dizer para vocês que estão aqui, vocês que estão nos acompanhando, isso não é só fruto nosso não. Nós fomos moldados, porque no século 17, quando Jesus apareceu para Santa Margarida, foi o século que começou o quê? O Renascimento. Depois do Renascimento veio o quê? O Iluminismo. Ou seja, a razão é o que vale, o ser humano pensante é o que vale. Deus é coisa do obscurantismo, é coisa da Idade Média. Mas aí eu pergunto para vocês, Idade Média, a gente critica tanto a Idade Média, nós não, né? Mas tantos historiadores criticam a Idade Média, tanta gente que nas universidades critica a Idade Média, mas os santos que nós temos na nossa igreja é da Idade Média. Os santos que nós temos hoje nos nossos altares é da Idade Média. Será que a idade do momento, o tempo do momento, vai nos dar os santos que a Idade Média deram? Porque os padres da Idade Média, eles rezavam, eles se mortificavam, eles se confessavam. Eles iam para outros cantos do mundo, porque não tinha internet, não tinha meio nenhum de comunicação, eles davam a vida lá. Muitas vezes a família nem sabia que tinha morrido por lá. O cristão que vinha, o que é mais importante era o cristão morria na certeza que estava mortificando o próprio espírito, a própria carne, para agradar o coração de Jesus. Hoje, fala de mortificação para você ver. Fala de penitência para você ver. Fala de vida de castidade para você ver. Você é ultrapassado. Porque hoje em dia um jovem mal se conhece, ele simplesmente costuma até postar, me desculpem a sinceridade, costuma até postar o lugar que ele está, que nem às vezes pode ser, como outro dia aí eu percebi, até uma pessoa que com pouca idade, não chega nem ter talvez a maioridade, estava num determinado local impróprio, dizendo que ia comemorar o dia dos namorados, num lugar sujo, num motel. E nós aplaudimos. Nós aplaudimos. Nós aplaudimos as nossas crianças crescerem sem nenhum respeito pelos mais velhos. Antigamente, só de olhar para os mais velhos, ou presenciar uma conversa que você não era chamado, era o suficiente de se olhar e a gente já sabia que não podia ficar ali para escutar. Hoje não, as crianças elas têm que estar presentes nas conversas e em todos os momentos, acesso liberal a todas as coisas na internet, e depois daqui a poucos anos a gente vai reclamar por que a humanidade, por que as coisas estão tão difíceis. Mas é claro, dentro das nossas casas mesmo a gente tem formado o que a sociedade vai receber daqui a pouco. É o que tem acontecido. Tudo isso vai acabando, deixando marcas profundas no coração de Jesus. E Nossa Senhora, a gente ainda falou que para esse tempo nosso, até as crianças iam perder a inocência. Ia chegar num grau tão difícil na humanidade agora, que até as crianças iam perder a inocência. Cuidemos, porque o coração de Jesus já está muito ofendido. Aprenda com o Senhor. Está difícil a sua vida? O fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Está difícil? Você está sofrendo decepção, humilhação, desemprego, está sofrendo torturas, foi traído, foi traída, abusado. Qual que seja a dificuldade que você está enfrentando hoje? Você tem um coração que bate de amor por mim, por você. Existe alguém que bate de amor por mim, por você. Todas as vezes que você olhar para você e falar assim, olha, eu não queria ter esse corpo que eu tenho, queria ser tão bonito, tão esbelto, corpo sarado, eu queria ter essa aparência. Lembra que você foi feito desse jeito, porque Deus quis que você fosse assim. Se quisesse que você tivesse sido de outra forma, Ele não tinha feito seres humanos diferentes, não. Teria sido todo mundo igual um robô, com apenas uma só aparência. Mas Deus quis que cada um de nós tivéssemos o modelo que Ele desejou.
No dia que a gente olha para Deus, a gente cura muitas coisas que estão precisando serem curadas em nós. Uma das é a aparência. A gente passa a se amar porque a gente foi amado primeiro por Ele. Agora, no dia que a gente ficar colocando a vida da gente, a felicidade da gente, o bem-estar da gente, ou o grau de felicidade que a gente quer ter, medindo com outros, a gente simplesmente vai ficar como um joguete. Porque a nossa mídia, ela é a primeira que fala para você que o bonito é estar assim. Te dita regras, te dita normas, e eu vou dizer, não são poucas as pessoas que têm perdido a vida lá, em blocos cirúrgicos de operações de estética. Não são poucas as pessoas, mas nós temos que ficar bonito, porque o molde de ser bonito é assim. Aí a gente vai virando vaquinha de presépio. Acorda, povo de Deus, acorda. Jesus está voltando. Ele quer você do jeito que você é. Ai, padre, eu estou com tanta depressão, eu estou com tanta assim, baixa estima, porque eu não queria ser assim. Ué, mas você queria ser como? Queria ser como alguém que você tem visto por aí, uma imagem que foi programada? Porque talvez se você conhecer aquela pessoa que você tem visto constantemente e quer ser como ela, você vai ver que de fato nem feliz ela é. Mas está ali vendendo um modo de ser. Precisamos, gente, ser nós mesmos, ter identidade. Mas para ter identidade, a gente precisa olhar para o coração daquele que nos ama. Porque quando a gente se ama de verdade, a gente vai viver do amor. Porque pessoas que não vivem do amor, ou pessoas que nunca amaram, eu termino dizendo para vocês uma máxima. Quem nunca amou nessa vida é um vegetal. Está vegetando. Porque é bom amar. Um padre que não ama o seu povo, ele é frustrado. Ele é frustrado. Se o padre não amar suas ovelhas, ele é um padre frustrado. E aí ele não vai rezar, aí ele não vai ter tempo para confissão, ele não vai gostar de celebrar a missa. Vem uma série de coisas assim, sabe? Por atacado pelo varejo, entenda como quiser. Assim também é um ser humano. Se não tiver voltado para Jesus, se não tiver voltado para o coração de Jesus, e se não tiver uma personalidade própria, se não amar acima de tudo, vai perdendo o tempo. Sabe por quê? Porque de paixão ninguém vive. A paixão ela chega, ela vai embora, o amor permanece. E o amor, gente, o amor não quer dizer que você simplesmente vai olhar para o outro e não vê defeitos, não. Quer dizer que você pode superar com o outro os defeitos que ele tem. Isso é amar. É você saber que o outro tem defeitos, mas as qualidades também existem nele. Agora, quando não se ama, só vê defeito, só tem crítica, é amarga, é frustrado, é recalcada. Aí se torna um problema, porque gente amarga, frustrada, recalcada, vai passar azedume para todo mundo que vê pela frente. E ninguém aguenta gente assim. É ou não é, gente? Vocês que estão aqui, conviver com uma pessoa que não é feliz na vida, meu Deus, onde ela passa, ela deixa aquele rastro. Por quê? Porque se não está feliz, vai oferecer o que não tem dentro de si. Pessoa que não está feliz, ela não sorri, ela não tem alegria, o mundo dela é escuro. Mas eu volto a dizer, se não estiver olhando para o coração de Jesus, se não pegar o fardo dele que é leve, o jugo que é suave, não fica de pé não, viu? Não fica de pé não. E eu falo para vocês a partir de mim. Eu não sou exemplo para ninguém não, mas quem me conhece na casa paroquial pode dizer, do que amanhece anoitece, eu sou a mesma pessoa. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que eu tenho um Deus que é alegre. Eu tenho certeza que no céu é só alegria. Eu vou perder meu tempo por causa de pouca coisa, ficando triste, abatido, frustrado, envelhecido? Porque até isso acontece. Se a gente ficar com a cara muito fechada, com o tempo você começa a encorreiar o rosto todo. Aí eu vou dizer para terminar, nem renil vai dar conta, muito menos cirurgia plástica. Então fique feliz com o que você é, aceite quem você é, promova você mesmo, liberte-se da opressão que vive. Olha para o coração de Jesus que já está muito ofendido só pelo fato de você não se aceitar como você é, porque Ele te fez dessa forma que você é. E acredite, para quem ama, gente, tem futuro, viu? Eu quero que você leve essa verdade aí no seu coração, e vocês que estão aqui dentro dessa igreja, quem ama tem futuro.
Quem ama, até doença vence. Tem que amar. E amor, gente, não é sinônimo de dinheiro no bolso, não, tá? A gente não ama porque o outro tem bens, não. Porque o outro é bonito, porque o outro tem posição social, não. A gente ama porque é filho de Deus. A gente respeita. Todo mundo merece ter dignidade. Todo mundo merece ter o bom nome. Todo mundo merece ser feliz. Agora eu vou dizer para terminar. Fuja das pessoas que são pessimistas, negativas, que não refletem para você o coração de Jesus. Sabe por quê? Porque elas vão te colocar para baixo. Viu? Gente que para colocar a gente para baixo está aos montes. Fica do lado de pessoas que têm o olhar no coração de Jesus, que colocou o jugo no coração de Jesus, porque o jugo de Jesus é suave, o fardo dele é leve. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.